foi feita inicialmente, nos primeiros 2, 3 anos, por opção e não por necessidade. E a opção porquê? Porque nós tínhamos a noção que o ateliê, sendo muito grande para um país tão pequeno como Portugal, tínhamos a necessidade de ir para o mercado internacional para dar sustentabilidade ao ateliê. E depois nós também nos sentíamos muito preparados para este desafio. Exercer a profissão fora do conforto do nosso país é um desafio enorme a vários níveis. E nós sentíamos já bastante preparados para isso. E por isso é que começou a acontecer depois, por necessidade, a crise financeira na Europa acelerou a nossa internacionalização pelos 4 cantos do mundo, uma opção estratégica e que se revelou bastante positiva. A Saraiva Associados chegou ao Cazaquistão há 10 anos. Chegou também ao Cazaquistão quando o país estava a sair de uma crise profunda em termos financeiros. O Cazaquistão é um país muito estruturado e é um país muito organizado e tem estándares muito idênticos aos estándares europeus. Apesar de ser um país da Ásia Central, é um país muito modernizado e onde a Saraiva Associados viu uma belíssima oportunidade de vir a exercer a profissão. Não é fácil para um estrangeiro viver, trabalhar e desenvolver a sua atividade no Cazaquistão. Não, por diferentes motivos. Porque se exerce a profissão de uma forma diferente, porque as leis são diferentes, a cultura é diferente, o clima é muito agreste. Mas nós vimos em tudo isso um grande desafio e estes 10 anos têm-nos dado a possibilidade de aprender, de partilhar o nosso conhecimento, por isso há aqui um win-win das duas partes, do país e nosso, e ao fim destes 10 anos o balanço é bastante positivo, em termos de trabalho, não tanto em termos de obra, podemos falar isso um pouco mais à frente, mas o desafio que representou implementar a Saraiva Associados no Cazaquistão, para nós foi enorme, mas foi um desafio que se verificou como bastante positivo. Eu, pessoalmente, sou um fã do Cazaquistão. Hoje a minha estrutura fala do Cazaquistão como fala de Lisboa, fala da Astana e Almaty como fala de Lisboa ao Porto, e por isso nós hoje temos uma proximidade intelectual, uma proximidade emocional muito grande. A física não, porque realmente o Cazaquistão é um país muito distante de Lisboa, de Portugal. O Cazaquistão veio um pouco na nossa estratégia de internacionalização. Realmente era mais fácil ter ido para a Espanha, que é aqui ao lado, para países com culturas mais idênticas à nossa e com uma facilidade enorme de linguagem, se fosse o inglês, o espanhol ou o francês. Mas para o ADN da Saraiva Associados fazia todo sentido abraçar este projeto no Cazaquistão. Nós já tínhamos tido algumas experiências na Rússia, bastante positivas, em Sochi, em São Petersburgo e até em Moscovo, e por isso tinham sido experiências a nível de projeto muito interessantes e muito enriquecedoras, e por isso o Cazaquistão, para mim, pessoalmente, faria-me todo o sentido. Temos que recordar que o Cazaquistão tem uma estrutura social e societária muito organizada, tem a prática profissional do exercício da profissão muito estruturado, e isso deu-me algum conforto no investimento. Depois houve fatores muito importantes para nós. Nós termos um consultor português que já vivia no Cazaquistão foi um fator diferenciador em relação aos outros gabinetes estrangeiros. Por isso nós tivemos um português que nos enquadrou em relação à realidade local, coisa que nos aproximou muito rapidamente do mercado local. Foi quase um catalisador da aproximação da nossa cultura à cultura cazaca. Segundo, é mais fácil para os países da Europa internacionalizarem-se para países ditos de maior proximidade linguística ou cultural. Para nós seria mais interessante, e a concorrência era muito menor, ir para o Cazaquistão. E porquê que ir para o Cazaquistão?
e para outros países muito semelhantes ao Cazaquistão, foi a estratégia do ateliê. Nós queríamos ir para países que estavam sem infraestruturar, que tinham alguma necessidade de know-how, e onde nós podíamos partilhar o know-how, por isso nós vamos sempre com a vontade de dar alguma coisa ao país local e acrescentar alguma coisa ao nosso portfólio. E nesse aspecto houve também um equilíbrio muito grande entre as partes. E por isso o Cazaquistão, apesar da língua, mas é interessante que a língua também ela foi um desafio para os quadros da empresa, porque tanto eu tive um ano de aprendizagem de russo, mas os nossos country managers e as segundas linhas de portugueses no Cazaquistão, todos eles aprenderam russo e acabaram por falar russo ao fim de 2, 3, 4 anos. O russo tem um som muito idêntico ao português e se calhar para nós não foi assim tão difícil, apesar de ser um grande desafio. Aliás, o desafio de desenvolver arquitetura no Cazaquistão é tão grande como o desafio de aprendermos russo. Mas as oportunidades eram muitas e por isso o Cazaquistão fez sentido para nós desde o primeiro momento. Nunca tive a tentação de sair do Cazaquistão, mesmo nos momentos mais difíceis. E, por exemplo, nós trabalhámos para empresas como a Basis, como o BI Group, e todos eles me perguntavam, quando andavam comigo, porquê o Cazaquistão? Porquê é que tu ainda estás aqui? O que é que te fascina? O que me fascina é a cultura, é o clima, são as pessoas, é as oportunidades, é a partilha de conhecimento. Por isso o Cazaquistão apareceu de uma forma natural. Nós, em outras geografias, já nos retirámos em detrimento de outras geografias mais desenvolvidas. O Cazaquistão para nós é um país onde nós estamos há 10 anos e pretendemos prolongar a nossa estadia por pelo menos mais 10 anos. A oportunidade da Expo 2017 foi estruturante para nós, a diferentes níveis. Primeiro fomos convidados pelo Estado cazaque a desenvolver uma proposta para o espaço onde se ia desenvolver todo o recinto da Expo 2017. E isso foi um concurso internacional, nós ficámos muito bem classificados, muito bem vistos com a nossa proposta, uma proposta muito realista. Nós também tínhamos no nosso ADN já uma experiência da Expo em Portugal, em Lisboa, tínhamos perfeitamente cientes a importância de desenvolvimento de um desenho urbano consistente e que se viesse a casar com a malha existente da Astana e não ficasse quase um ovni depois da Expo abandonado dentro da própria cidade. Por isso nós tivemos essas experiências muito positivas em Lisboa e achámos que podíamos acrescentar valor à Expo da Astana. Infelizmente não fomos a proposta vencedora, mas foi muito enriquecedor para nós ter participado, ter tido o reconhecimento da sociedade cazaque em relação à nossa proposta e acrescentámos valor e que acabou por ser mais reconhecido um pouco mais à frente na área da sustentabilidade. Por isso nós acabámos por não desenvolver nenhum edifício em termos de arquitetura para o recinto da Expo, mas fizemos toda a parte de BREEAM e LEED na área de sustentabilidade para todos os construtores que estiveram dentro do parque da Expo, designados pelo Estado cazaque, e isso foi um envolvimento extraordinário. Nós chegámos a ter 6 pessoas no Cazaquistão a dar apoio a esse desenvolvimento, juntamente com uma equipe local muito forte, e acabámos por implementar uma série de hábitos na área da sustentabilidade dentro da Expo, e eu acho que acabaram por inevitavelmente passar para a sociedade civil e para o espectro de gabinetes de arquitetura e engenharia que estavam todos envolvidos nestes processos. Mais particularmente, nós desenvolvemos 3 pavilhões de grande dimensão para empresas cazaques na área dos transportes, para a maior empresa do mundo na área do urânio, e por isso tivemos um sucesso muito intangível, e quando digo intangível, digo difícil de se calcular, mas que foram muito positivos para a Saraiva Associados e que tiveram um impacto também grande na sua escala num empreendimento como é a Expo. E por isso a Expo para nós foi um momento de viragem, de reconhecimento da nossa atividade no Cazaquistão. Desenvolver trabalho para entidades privadas é uma coisa, desenvolver para entidades públicas em grande escala é outra. Ambos são desafios para nós estruturantes e interessantes,
e que acrescentam valor, tanto para nós como nós esperamos para os nossos clientes, mas a realidade é que a Expo foi um ponto marcante da nossa já longa estada no Cazaquistão. Há duas áreas completamente distintas nesta abordagem. Uma coisa é fazer uma empresa de direito cazaque e gerir uma empresa de direito cazaque com um ADN internacional. Eu acho que aí, um bocadinho como na arquitetura, o importante é quem chega respeite as regras, os princípios, a cultura local. É evidente que nós temos, em termos de arquitetura, e por isso em termos empresariais, foi uma questão de adaptação nossa a todas as regras e às leis e aos ícones económicos de uma economia como é o Cazaquistão, que é uma economia, na minha perspectiva, bastante desenvolvida. Em termos de arquitetura já foi mais complexo. Nós temos um traço, eu tenho um traço que é reflexo da minha cultura, é reflexo de um percurso de desenho que tem 30 anos. E por isso, adaptar um desenho do sul da Europa, com uma cultura do sul da Europa a um país da Ásia Central, merece alguma complexidade e reflexão. Mas tudo passa pelo respeito que se tem pela cultura local. Não faz sentido eu desenhar um objeto que não se enquadre culturalmente e não responda aos desafios climáticos existentes no Cazaquistão só porque tem um traço de origem europeia e mais especificamente do sul da Europa. O sul da Europa não tem rigorosamente nada a ver com o Cazaquistão. Só o respeito e a vontade de fazer que eu tenho que tenho em relação ao Cazaquistão e na prática profissional é que me fez aproximar dessa realidade. É evidente que o Cazaquistão, quando nós chegámos, estava-se a abrir ao mundo e estava-se a abrir à Ásia. Isso ajudou-nos imenso. Foi um desafio, e ainda hoje é um desafio, mas é um desafio muito interessante. Eu acho que o Cazaquistão tem bases muito sólidas em termos de desenho urbano, que advêm do tempo da União Soviética, tem edifícios muito interessantes do movimento moderno ou do construtivismo russo, e por isso a base do Cazaquistão é uma base extraordinária na minha perspectiva. O desafio que se me impôs foi fazer pelo menos tão bom e tentar fazer melhor e mais contemporâneo. E isso foi enriquecedor para a minha pessoa e para a minha empresa. Nós não nos podemos esquecer que os ateliês no exterior, apesar de serem mais pequenos, têm que ter um nível técnico tão elevado como a casa-mãe, como o ateliê em Portugal. A única coisa que diverge do ateliê do Cazaquistão para o ateliê de Lisboa é que o conceito tem que sair da minha mão. E o conceito a sair da minha mão e a sair grande parte da minha cabeça obriga a um esforço dos ateliês fora na adaptabilidade à realidade local. Mas os arquitetos que trabalham no Cazaquistão hoje connosco, eles têm uma obrigação moral também de nos transportar para nós todos os valores existentes na sociedade cazaque, e por isso esses valores também são os valores da arquitetura. E introduzir na nossa arquitetura os seus hábitos, a sua cultura. E por isso tudo isso representa desafios. Mas foi um grande desafio inicialmente, porque, como é natural, nós somos seres de hábitos, temos os nossos costumes, e adaptar esses hábitos e esses costumes, num primeiro passo de aproximação a uma outra cultura, é muito difícil. Mas eu acho tudo isso uma oportunidade em termos profissionais, mas também em termos pessoais. Por isso eu valorizei-me como arquiteto em ter a possibilidade de exercer a profissão de arquiteto no Cazaquistão. Os cazaques têm muito bons técnicos, têm muito bons arquitetos, têm boa engenharia. Quase que diria que a única coisa que nós podemos levar ao Cazaquistão é um pouco de desenho diferente daquele que eles estão habituados. Porque tecnicamente eles são tão bons como nós.
Nós levamos talvez uma visão mais alargada por ter gabinetes espalhados pelo mundo, não é por sermos portugueses ou ser ingleses, é porque nós hoje contactamos com arquitetos de toda a parte do mundo, desenvolvemos obras em toda a parte do mundo, mais num momento no Cazaquistão, mais num momento no Brasil, muito menos hoje na China, mas todos eles acrescentam valor. Este valor, o Cazaquistão usufrui dele. Porque quando eu estou a falar com arquitetos de outras nacionalidades, eu estou a absorver tudo o que me dizem e, ao fim e ao cabo, acabo por depois transportar isso para a geografia onde exerço a minha profissão, que é o caso do Cazaquistão. É uma realidade, custa-me tanto no Cazaquistão como custa aqui em Portugal ou como pode custar no México, ou na Colômbia, ou na Malásia ou em Singapura. Mas há uma realidade no Cazaquistão. Os desafios são sempre de uma escala enorme. Não sei porque é que isso acontece, mas sempre que nos batem à porta é para objetos de grande escala. Esses objetos de grande escala, hoje, para mim, pessoalmente, são sempre um motivo de alguma desconfiança. Porque o Cazaquistão tem promotores imobiliários muito profissionais e com uma grande capacidade financeira de desenvolvimento dos seus projetos. Mas depois tem, atrás deles, uma série de curiosos que não são tão estruturados e que não têm a noção do que é um investimento de grande escala imobiliário. Também há aqui uma coisa que é muito própria do Cazaquistão, que muitas vezes confunde o investimento estrangeiro com investimentos... o investimento estrangeiro não, o investimento privado com o público. Esta é uma característica do mercado. Tenho pena que muitos projetos que nós tínhamos feito tenham acabado na gaveta, mas eu acho que não é uma característica dos projetos da Saraiva Associados. É uma característica do mercado. Desenhar uma avenida como a Avenida Orimbora, em Astana, que são quase 1 milhão de metros quadrados, eu acho que tem que haver uma realidade instalada que fazer 1 milhão de metros quadrados são anos de reflexão para fazer, são anos para o mercado absorver, e por isso são projetos que são quase concepts, que são depois para ser concretizados ao longo dos tempos. E esse longo dos tempos vai obrigatoriamente exigir que a arquitetura seja refeita, que a funcionalidade seja repensada e que a materialidade e a textura e a cor também ela seja diferente. Porque um casaco de há 30 anos atrás é um casaco diferente de hoje, como será diferente daqui a 40 anos. A verdade é que os projetos são de grande escala e muitas vezes não saem do papel. E nós temos muito trabalho desenvolvido no Cazaquistão, a nível de projeto, temos muito pouca obra concretizada, que é uma pena, mas faz parte das características do Cazaquistão. Não consigo saber justificar isso, mas pelo menos a nós deram-nos a possibilidade de desenhar, de pensar, de refletir, de sonhar. Isso foi muito importante para nós. E nós também sonhamos quando estamos a projetar para o Cazaquistão, estamos a sonhar fazer uma cidade melhor, estamos a sonhar desenhar ambientes melhores, estamos a sonhar criar formas de habitar mais modernas, mais confortáveis, mais seguras. Não se concretizou em construção. Tenho muita pena, custa-me, mas são exercícios para a sociedade, para a economia e para nós. São 10 anos no Cazaquistão, são 25 anos desde que iniciei este percurso. Tem sido uma emoção, mas também tem-se refletido numa dedicação ao desenho, ao pensamento, às pessoas, aos arquitetos que trabalham comigo em diferentes geografias do mundo e aos 100 e tal arquitetos que trabalham aqui comigo em Lisboa. Mas tem sido sempre num crescendo de trabalho, num crescendo de qualidade. Eu estou muito focado na qualidade. Eu acho que estes primeiros 25 anos foi o consolidar de um pensamento, uma reflexão e de uma evolução ao nível do desenho.
os próximos 25 anos têm que ser 25 anos de sonho. Estão todas as condições criadas para que o ateliê se consolide no mercado nacional e internacional. E por isso tem sido bastante positivo. A arquitetura tem uma parte económica, mas tem uma parte artística que não pode ser de forma alguma negligenciada. Desenhar é um ato de grande responsabilidade. E eu, quanto mais responsabilidade tenho, mais gosto de desenhar, mais gosto de fazer acontecer, e o fazer acontecer é construir, e cada vez mais me comprometo com estes princípios. São 25 anos de muito trabalho, de 25 anos de uma dedicação em exclusivo à profissão, mas com experiências extraordinárias. Uma das grandes experiências que eu obtive a meio destes 25 anos foi a internacionalização, que me tornou uma pessoa completamente diferente. Eu hoje tenho um bocadinho de mim no Cazaquistão, tenho um bocadinho de mim no Brasil, um bocadinho de mim em África, um bocadinho de mim no México, um bocadinho de mim no Vietnã e por aí afora. Eu acho que nós, nestes segundos 25 anos, obrigatoriamente vamos ter que reorganizar a nossa rede de ateliês no internacional, mas o Cazaquistão, como toda a gente sabe, está para ficar, está para crescer. Nós temos investido nos últimos 3 anos imenso no Cazaquistão, porque a crise pós a Astana 2017 foi uma realidade. É assim em todos os países, não é uma característica própria do Cazaquistão, mas estes 3 anos de investimento vão de se refletir em bastante trabalho, em um trabalho de qualidade e, principalmente, tem que se refletir obrigatoriamente na confiança do mercado em nós, seja ele no privado, no setor privado, seja ele no setor público. E é isso que eu conto. Por isso, daqui a 25 anos ou 50 anos, eu espero que sejam 20 anos ou 25 anos ou 35 anos de Cazaquistão. Isso é que era importante. E é isso que eu vou lutar, porque o Cazaquistão deu-nos muito e nós temos muito ainda para dar ao Cazaquistão e para agradecer.